Pode exaltar a Deus. Tu és santo, Senhor, e a tua glória não tem fim, Deus. Oh, aleluia. Ó Deus, tu és santo, Senhor, e a sua igreja se reúne para dizer que tu és santo, Deus. Nós glorificamos a ti porque a tua santidade, Senhor, é muito maior do que as nossas próprias vidas, Deus. Aleluia, glória a Jesus. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3. Vamos ler o versículo 23. Tu és santo, Senhor. Tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. A santidade de Deus vai muito além da nossa compreensão, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Romanos 3, 23, na Nova Almeida atualizada, está escrito assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vocês podem se assentar em nome de Jesus. Essa versão da NAA, eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Essa versão da NAA, assim como todas as outras versões que os irmãos devem ter, a Almeida Revista e Corrigida, a Corrigida Fiel, entre as outras versões, elas não trazem uma particularidade que você vai encontrar em outra Bíblia, que eu quero citar para os irmãos, e eu quero reler esse versículo e basear a ministração na versão da Bíblia de Jerusalém. Não é uma Bíblia de tradição protestante, mas é uma Bíblia que traz uma linguagem sobre esse versículo muito sutil, de diferente. Mas eu acredito que ele trate um pouco melhor o que Paulo está dizendo nesse versículo. Porque muitas das vezes, algumas palavras repetidas, elas trazem mais ênfase às frases que a gente fala. Por exemplo, quando uma mãe fala para um filho: ninguém vai sair de casa, ninguém, esse segundo ninguém tem um peso diferente do primeiro. Eu quero ler para você como está na Bíblia de Jerusalém. Sendo que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Todos pecaram e todos, sem exceção, estão privados da glória de Deus. Eu confesso que eu fico meio desconcertado diante da presença de Deus. Deus está em nosso meio. Lutero, irmão, dizia sobre a carta de Romanos, que a carta de Romanos, na visão dele, seria um quinto evangelho. Nos 4 evangelhos, ele dizia que representa Jesus entre nós. Mas em Romanos, ele via Jesus em nós. Se nos evangelhos Jesus estava no meio do povo, no livro de Romanos, Jesus está no povo. Jesus está em nós. Olha que interessante o texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre algo extremamente rico e muito verdadeiro para nós. A realidade do pecado na raça humana. Todos pecaram. Não há exceções. Não é um pecou e outro não pecou. Todos pecaram. E o pecado é a maior tragédia que aconteceu na humanidade. Não existe uma tragédia pior do que o pecado. O pecado, ele pode ter como sinônimo a palavra afastamento. Por exemplo, por causa do pecado, o homem se afastou da natureza. Quando você lê Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 1,
Gênesis capítulo 3, você percebe muito claramente que a relação que o homem tem com a natureza não é a relação que foi estabelecida inicialmente. Se você ler Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, Deus dá orientação ao homem que o homem iria falar à terra e a terra iria produzir. Que o homem iria se relacionar com a terra na forma de senhor da terra e não de servo da terra. Hoje, se nós pegarmos qualquer um aqui e botarmos no meio da mata, quando começar a ficar de noite, quando começar a não ter visão à frente, já começa a bater um desespero. Será que já começa pelos insetos voadores, começa pelos barulhos esquisitos que não estamos habituados. Mas inicialmente não era para ser assim. Inicialmente não éramos inimigos da natureza. Inicialmente não tínhamos problemas com a natureza. Porém, por causa do pecado, nos tornamos rivais, inimigos da natureza. Não há um bom relacionamento. Ou você toparia ficar num quarto com uma onça pintada, ou você toparia ficar em um lugar fechado com um animal selvagem. Para algumas irmãs aqui, falar em barata já é uma tragédia. Não ficaria. Mas inicialmente não era para se ter esse tipo de problema, mas o pecado afastou o homem da natureza. Hoje, a terra dá ao homem cargos e abrolhos. Hoje, o homem, para produzir, tem que suar, tem que investir, tem que ir lá ver, depende de Deus, porque a chuva quem manda é Deus. A terra produz, tem que ir lá ver se produziu direitinho, se o tempo foi o correto. Inicialmente não era assim. O pecado também afastou o homem do seu próximo. Inimizades, porfias, dissensões, maledicências, calúnias, falso testemunho. Quem é que cria as guerras entre os povos? É a ganância do coração do homem. É o objeto de desejo do homem. E esse objeto de desejo do homem, a ganância, ela é pecado. Então ela afasta o homem um dos outros. Irmãos que não se dão com irmãos, pessoas que não se dão com pessoas. Inicialmente não era assim, mas o pecado entrou no meio do caminho aí, e hoje nós temos isso como resultado. Não somente da natureza, não somente uns com os outros, mas pasme você, o pecado conseguiu afastar você e eu de mim mesmo e de você mesmo. Lembra o que Paulo falou? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Ou tudo que você fez na sua vida foi com a sua própria aprovação, ou coisas que você faz para você sempre são as melhores coisas. Muitas das vezes nos machucamos, porque sabemos, eu não deveria estar fazendo isso, mas faz e se machuca. Muitas das vezes você milita contra você mesmo, comendo aquilo que o médico falou para você não comer, mas você não consegue respeitar a si mesmo, não consegue amar a si mesmo, e de certa forma se distancia de você mesmo. Mas acima de todos, o pecado conseguiu afastar o homem de Deus. O relacionamento com Deus ficou um relacionamento de difícil acesso. O homem por si só não consegue se achegar a Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode se achegar ao Pai se não for por Jesus. Não tem uma receita, não tem uma fórmula, não tem um jeito especial. A única maneira que o homem tem de se relacionar com Deus é através de Cristo Jesus, o Senhor. Quando nós estamos em adoração, nós sentimos a presença de Deus. E quem possibilita isso é a presença grandiosa do Espírito Santo em nossas vidas, em nossas reuniões. Porque se não fosse pelo Espírito Santo, meus irmãos, se não fosse pela ação de Jesus, tudo isso aqui seria vão, seria nulo, seria sem sentido. Seria como falar sozinhos, cantar para ninguém.
Mas quando o Espírito Santo atua no meio da igreja, o seu louvor sobe como incenso suave, chega até diante de Deus, e Deus ouve você, Deus vê você, Deus escuta você. Mas por si só é impossível, porque todos pecaram. Ninguém pode livremente ter acesso a Deus, porque todos pecaram. Todos os homens estão encerrados e condenados no mesmo fim. E Deus é santo. E Ele exige de nós santidade. Deus exige do seu povo santidade. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. A começar pela santidade posicional. O que é a santidade posicional? É dizer não para o que a Bíblia diz não. É dizer sim para o que a Bíblia diz sim. Parece que ser crente está na moda para muita gente. Quando você olha para as mídias sociais, você vai ver pessoas dizendo: não, eu sou crente, eu creio em Deus. Mas o que você vai? Não, eu só creio em Deus, eu sou crente. Você vai para alguns nomes da mídia, você pode falar, eu posso falar alguns aqui sem problema nenhum. Carla Pérez é crente, ela fala, eu sou crente. Xande do Harmonia do Samba, esposo da Carla Pérez, eu sou crente também. Priscila Alcântara, eu sou crente também. A Bruna Marquezine falou num podcast: Jesus é gente boa, o problema é os seguidores dele. Então Jesus é bom, o problema é o pastor José. Jesus é bom, o problema é você. Por quê? Porque você olha para a Bíblia e você diz: a Bíblia diz isso. Mas a sociedade diz outra coisa, isso não me importa. A Bíblia diz isso. E fazendo assim, as suas amizades se estreitarão. Fazendo assim, o nicho de pessoas relacionáveis vai diminuir. Ser crente está em alta por aí. Ser cristão, não. Ser cristão não está em alta. Porque ser cristão é andar na contramão do mundo. Ser cristão é andar na contramão do sistema. Ser cristão é ir ao contrário do que as pessoas dizem não ter problema nenhum. A fé salvífica é daqueles que reconhecem Jesus Senhor. O mundo não tem uma fé salvífica. O mundo e as pessoas que não têm Cristo, eles têm uma fé circunstancial. Uma fé baseada em circunstâncias. É muito comum você ver pessoas passando por dificuldade e dizendo: não, eu tenho fé que eu vou sair dessa. Mas quando a dificuldade vence, logo é questionada a bondade de Deus. Por que Deus permitiu? Por que Deus deixou? Por que Deus não parou isso no meio do caminho? Se você estudar um pouco sobre a história do Evangelho no Brasil, você vai ver que também, como em todo outro lugar, começa com pessoas perdendo as suas vidas. Você imagina se na primeira perseguição que a igreja sofreu, lá 2000 anos atrás, se os irmãos pensassem: eu vou preservar a minha vida, eu não vou continuar com isso não. Se no Brasil, 1557, os cristãos que chegaram aqui dissessem: não, eu não vou continuar com isso não. A fé salvífica vê além do que os olhos podem ver. A fé salvífica vê além do que as mãos podem tocar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Ele já os revelou pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo revela as grandezas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. E sabe o que é impressionante? É que a Bíblia diz, no livro de João 16, versículo 9, vai dizer que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o pecado aqui que fala, não é o pecado dado por desculpas
por muitas pessoas. Não. O pecado lá está escrito. É porque não crê em mim. É a incredulidade. O pecado que o Espírito Santo convence o homem, segundo Jesus, é o pecado da incredulidade. Irmãos, desculpe minha franqueza, mas tem pecados que o espelho já te convence. Tem coisas que a mãe já convence. Sobre roupas, principalmente, olha no espelho, o espelho me convence, essa roupa aqui não está legal não. O tratamento entre família, não é meu esposo falou comigo, minha esposa falou comigo, realmente eu tenho que mudar. A palavra de Deus me orienta. O Espírito Santo convence o homem daquilo que ninguém pode convencer. Ninguém pode colocar fé no coração de ninguém. Ninguém pode fazer o outro crer. Eu não posso abrir a sua mente e colocar algo na sua mente chamado fé. A fé só o Espírito Santo pode colocar. Infelizmente nós vemos pessoas que são muito ligadas às coisas espetaculares. Oh, glória! Eu vou lá naquela igreja porque vai contar o testemunho do ex-sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí a igreja lota, o saci do sítio do Pica-Pau Amarelo está lá, está todo mundo lá. O ex-curupira da Xuxa, vai todo mundo lá. O ex-traficante está todo mundo lá. O ex-bandido está todo mundo lá para ver. Meu irmão, quer saber uma coisa linda que eu acho e quero dividir com você? É o pai de família honesto. É a pessoa que anda direitinho, paga as tuas contas, tudo correto. Mas um dia o Espírito Santo toca no coração dele. E ele entende que sem Jesus não dá. Que sem Jesus não chega em lugar nenhum. E que precisa levantar as suas mãos cansadas e reconhecer o Senhor da glória. Porque senão o destino dele é igual de qualquer outra pessoa. Isso é muito grandioso. E sabe quem faz isso? Só o Espírito Santo de Deus, irmão. Quem sou eu para convencer alguém do pecado dela, do pecado da incredulidade? Quem é você para convencer alguém do pecado da incredulidade? Somente o Espírito Santo pode convencer o homem deste terrível pecado. E o texto diz que todos pecaram. Somente a obra do Espírito Santo pode convencer o homem da urgência do seu destino. Palavra de persuasão humana não convence ninguém. Palavra de persuasão humana, preste atenção no que eu vou te dizer, é como um copo de água gelada para quem está com sede. Naquele momento vai servir, mas daqui a pouco, adivinhe só, a sede vai voltar. Eu posso ter uma palavra linda de persuasão humana, mas ela não vai satisfazer algo do seu coração que somente Deus pode preencher. Nenhum homem tem poder de convencer ninguém da incredulidade. Nós só pregamos o Evangelho, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Aleluia! A primeira coisa que Paulo mostra é o nosso estado de pecaminosidade aqui. Esse versículo é lindo. Detalhe, esse versículo vai ser o mais falado, mas eu não quero falar só sobre esse versículo. Vamos falar muito mais do que sobre esse versículo apenas. Nenhum servo de Deus consegue se ver como definitivamente santo. Nenhum. Todos nós somos pecadores, pecamos. Estamos buscando a Deus todos os dias. Se algum dia você pensar, eu não preciso mais buscar a Deus, quando fizer o apelo, levante sua mão. Porque o servo de Deus tem que ter esse senso de urgência e essa necessidade intrínseca no seu coração. Não há um dia que você não possa não sentir essa extrema necessidade. Eu sei que muitos dias você pode estar corrido demais, mas não deixe de fazer como Ezequias, virar o rosto para a parede e orar. Eu sei que pode não ser, muitas das vezes, pode não ser de joelhos na sua casa, mas não deixe de se comunicar com Deus que fez os céus e a terra.
Não deixe de falar com Deus. Nenhum homem de Deus, nenhum servo de Deus consegue se ver como definitivamente santo. Todos os servos de Deus reconhecem que cometem pecados e que são carentes de Deus em suas vidas. Embora ser crente está em alta por aí, não é bem assim, meus irmãos. Ninguém vem genuinamente a Cristo sem reconhecer o seu estado de pecaminosidade. Ninguém se volta para Cristo pensando assim, eu vou tentar na igreja. Eu vou tentar uma nova alternativa. Ninguém vem sinceramente a Cristo pensando na igreja ou em Cristo como uma alternativa de vida. Todos os que vêm a Cristo vêm como filho esbanjador. Os servos do meu pai estão bem, eu estou mal. Eu vou voltar e vou dizer, olha, pequei perante o céu e perante ti. Eu já não sou nem digno de ser chamado teu filho. Me coloque como um dos seus trabalhadores. Eu vou voltar correndo, porque eu reconheço que quem está com meu pai, quem está com o pai, está melhor do que eu. Ninguém vem a Cristo sem reconhecer que a sua vida ainda é incompleta. Está lá no auge das drogas, ou está em casa sentado, mas ele entende, a minha vida ainda não está completa. O que falta em mim é Jesus. Não há diferença entre uma pessoa rica ou pobre, jovem ou velha, homem ou mulher, culto ou inculto, judia ou gentílica. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Por isso a nossa pregação sempre deve apontar para Ele. É por isso que a nossa pregação não pode estar baseada em experiências humanas. Porque experiências humanas não trazem salvação para ninguém. O que traz salvação é Cristo Jesus, o Senhor, é a palavra de Deus. É por isso que eu posso contar um testemunho, amém, conte o seu testemunho, mas a palavra de Deus é a coluna da verdade na igreja. Nenhuma igreja se sustenta com experiências humanas, embora elas sejam excelentes. Paulo viveu uma experiência no caminho de Damasco. Os discípulos viveram experiências com Cristo, mas na hora de anunciar a verdade, eles não recorreram às experiências, eles recorreram ao está escrito. Está escrito. Está escrito. Se cumpriu o que estava escrito. Jesus veio e se cumpriu o que estava escrito. Sabe, Números capítulo 21, versículo 19. Aleluia, Deus está aqui. Glória a Jesus. A Bíblia diz em Números capítulo 21 que os israelitas estavam desobedecendo. E Deus envia uma punição. Serpentes abrasadoras que vão picar esses israelitas. Eles vão ficar doentes, vão morrer. Deus dá uma ordem a Moisés. Moisés, levanta uma serpente de bronze. Bota uma serpente de bronze aí. E todo mundo que for picado por essa serpente deve olhar para a serpente de bronze. Deve olhar para ela e eles serão curados. Serão curados se olharem para a serpente de bronze. Jesus foi levantado também. Um dia nós estávamos picados. Um dia estávamos morrendo. Mas alguém sarado veio para nós e disse: olhem para a serpente de bronze. Olhem para a cruz do Calvário. E Deus nos curou. E hoje nós somos pessoas saradas do veneno, que devemos apontar para outros. Olhem para a serpente de bronze. Olhem para Cristo Jesus. Aleluia. Não existia, irmãos, nenhuma dificuldade para olhar para a serpente de bronze. A serpente de bronze não estava escondida numa caixa. Ela não era para um povo específico, escondida em algum lugar, não. Ela estava estendida para todo mundo ver.
assim como Cristo está acessível a todo aquele que reconhece a necessidade dele. Aquele que crer no Senhor será salvo. Aqueles que olharem para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, terão seus pecados perdoados. Mas enquanto o veneno ainda for um atrativo, só resta ir morrendo aos poucos. Morrendo aos poucos. Até um dia vier a segunda morte, onde realmente lá não haverá mais como resolver. Será choro e ranger de dentes. E esse choro, esse ranger de dentes, ainda será de ira contra um Deus bondoso, que deu todas as oportunidades da pessoa simplesmente reconhecer quanto Deus é maravilhoso, bondoso e paciente conosco. A segunda coisa que esse texto mostra pra gente, como seria se todos os irmãos estivessem aqui. A segunda coisa que esse texto mostra pra gente é do que o pecado nos priva. Todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. O pecado, tratando-se do pecado, ele não necessariamente nos priva de um bom emprego. O pecado não vai privar o homem de ter um bom emprego. É claro que se o pecado não for de roubo, né, os irmãos entenderam. O pecado não vai te privar de um bom emprego. É uma pena que essa visão hoje, infelizmente, é a visão de uma grande comunidade de cristãos, que dizem, se você está com um problema financeiro é porque está em pecado. Se você não está em um bom emprego é porque está em pecado. Não, às vezes o que faltou foi realmente um pouco mais de investimento, um pouco mais de dedicação, um pouco mais de comprometimento. E os crentes que têm isso, amém, Letícia? Os crentes que têm isso, creia que se Deus não abriu a porta ainda, é porque Ele tem algo melhor reservado. O certo reservado. Coisas que não te afastem dEle, que não te desaproximem, se nem se essa palavra existe, dEle. Então você não vai ter o pecado privando a pessoa de um bom emprego. Não, o pecado não vai privar de um bom emprego. O pecado não vai privar de ser bem sucedido numa área que exige a seletividade. O pecado não vai privar de uma área que precisa de seletividade. Asaf entendeu isso da pior maneira possível. Eu vejo os ímpios prosperando. Salmo 7,3, né, pastor? Se não me engano, é isso mesmo. Eu vejo os ímpios prosperando. Eu vejo eles conseguindo. E quando eu vi isso, eu senti inveja. Quem falou isso foi o ministro de Davi, ministro de música, tá? Qualquer pessoa não. Eu senti inveja deles. Então o pecado não vai privar uma pessoa de alcançar graus elevados que exijam seletividade. Uma pessoa mais comprometida, uma pessoa mais assídua, uma pessoa que tem assiduidade, chega no horário, na hora do trabalho, nos cultos, glória. O pecado não vai privar, na hora da seleção, escolher uma pessoa que atenda aos requisitos. O pecado não vai privar ninguém de passar num curso ou num concurso. E isso quebra totalmente esse pensamento que se tem sobre condições financeiras ou não. Não, meus irmãos. O pecado priva o homem de algo muito maior. O pecado priva o homem da glória de Deus. O pecado priva o homem da presença de Deus. Isaías 59:2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e tampam os seus ouvidos, e ele não vai ouvir a oração desse povo que vive em pecados de iniquidade. Sabe o que o versículo 1 diz?
que a mão não está encolhida, que os ouvidos não estão tampados, os olhos não estão cegos, ele não está avesso. Ele simplesmente não pode atender uma pessoa que tem prazer em cometer pecados. Paulo era rico. Ele morreu rico, irmãos? Não. Morreu pobre. Paulo era saudável lá, indo caçar crente, matar os que eram da seita do caminho. Paulo galopava quilômetros atrás de crentes. Paulo era saudável. Paulo morre numa prisão. Paulo era amado pelos fariseus. Morre odiado pelos fariseus. Paulo era um cidadão romano. E quem dá a sentença de morte para Paulo, você sabe quem foi? Os próprios romanos. Sabe o que me espanta? É que na visão dessas comunidades que pensam assim, que pensam, não, se você está com problema financeiro é porque você está em pecado. Se você está, não sei o que, é porque você está em pecado. É que na visão dessas pessoas, pela lógica, Paulo, Estevão, Jesus, os apóstolos, todos eles não estavam com uma vida espiritual saudável. Não estavam com uma vida espiritual 100%. Porque se passar por privações, seja financeiras ou não, te faz mais ou menos espiritual, é 1 mais 1 igual a 2. Então Jesus não era espiritualmente saudável, nem Paulo, nem Estevão, nem os apóstolos. Meu Deus do céu, quem, pastor, é? Jesus, ele chegou a dizer, olha, as raposas têm covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. O pecado te priva da glória de Deus, a manifestação externa do que Deus é, da majestade de Deus, da sublimidade de Deus, do poder de Deus, que é o próprio Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para todos aqueles que creem. Esse pecado, todos pecaram, e por causa disso, todos estão na mesma condição. É por isso que o orgulho entre nós não faz sentido. É por isso que a soberba no meio do povo de Deus não faz sentido. Não faz sentido eu me sentir melhor do que você, não faz sentido. Porque todos pecaram e todos estão na mesma condição. Não faz sentido. A glória de Deus, ela deve ser vista por aqueles que creem. Lembra o que Jesus falou para Marta? Lá em João 11:40. Se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus se manifesta no meio dos filhos de Deus. A glória de Deus se manifesta no meio daqueles que creem. A glória de Deus se manifesta no meio daqueles que reconhecem o seu estado e por isso creem na suficiência da obra de Cristo. Se não for assim, a glória de Deus não se manifesta. E é impressionante como nós pensamos logo no ímpio, né? Não, mas não é só no ímpio. Tem muitos crentes que não creem completamente na obra de Cristo e por isso ainda ficam vivendo de pecados que Deus já perdoou você. De 10 anos atrás, 15 anos atrás, 12 anos atrás. E as lembranças ainda vêm, e isso ainda segura você lá, mas você não está mais lá, pelo contrário, você é uma nova criatura. Não, mas quando eu tinha, meu irmão, você não sabe, quando eu era do mundo, era, não é mais. Quando eu andava por esse mundo, era, mas não é mais. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, as coisas velhas já se foram, e tudo se faz novo.
Deus está escrevendo uma nova história na sua vida. Você não é mais aquela pessoa daqueles dias. Deus te fez uma nova pessoa. É para ser aceito e fazer parte daqueles que creem. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Nós devemos refletir a glória do Senhor. Se você for ler, eu não vou ler por causa da hora, ainda tem um bocado de coisa para falar. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11 e 12. Você vai ver que a glória de Deus é o nosso destino também. Hoje nós vemos em parte, sabe? Hoje toda manifestação de Deus no nosso meio, a presença de Deus sentida em nosso coração, o que nós sentimos no culto, sabe? Quando você chora, quando você glorifica, quando você exalta, tudo isso que você sente no culto é um fragmento do que vai acontecer na glória. São fragmentos do que Deus vai revelar a nós na glória. Paulo escreveu no livro de 1 Coríntios capítulo 13, o que nós conhecemos hoje, conhecemos como pelo espelho, conhecemos em parte, mas um dia será revelado na sua totalidade, inclusive a glória de Deus. Hoje aqui é em parte. Eu estava num culto, testemunho seu e meu também, né? Eu estava num culto e eu senti a presença de Deus, a glória de Deus, foi algo maravilhoso. Isso é fragmento do que será na glória. Teve uma hora que eu comecei a falar em outras línguas, eu comecei a sentir a presença de Deus, foi tão bom. É fragmento do que será na glória. Eu comecei a chorar, é fragmento do que será na glória. As manifestações espirituais que vemos na igreja é fragmento, é muito pouco, me permita usar esse termo, é quase insignificante para o que veremos na glória. Homens estão sempre carecendo da glória de Deus, porque a prática contínua do pecado nega tudo o que a glória de Deus significa. Uma tarefa incutida no pecado é cegar o homem a respeito de Deus. O homem não consegue ter uma visão sobre Deus como Ele é. E o que faz isso é o pecado. A primeira coisa que Adão faz lá no Éden é tentar se esconder daquilo que ninguém pode esconder nada. O pecado faz o homem pensar que eu posso me esconder de Deus, sendo que de Deus ninguém se esconde, tudo é passível aos seus olhos. Para Ele não tem passado, nem presente, nem futuro. As trevas e a luz, para Ele é a mesma coisa. Mas o pecado faz com que o homem perca isso, perca essa compreensão, perca essa visão e pensa, eu acho que não tem problema fazer tal coisa. Essa é o trabalho do pecado no coração do homem. É um Adão que ali estava com Deus no dia anterior, no outro dia já acha que pode se esconder atrás de um arbusto, atrás de uma pedra. Ninguém pode se esconder de Deus. Ninguém. O ladrão, o assassino, o contraventor, o sequestrador, o pai de família responsável, o empresário honesto, os responsáveis por ONGs, servidores humanitários, as crianças, todos carecem da glória de Deus. A diferença é que uns sabem que estão no fundo do poço, outros se sentem, sabe, no pico das montanhas, mas nem quem está lá embaixo e nem quem está lá em cima pode tocar as estrelas. Nem quem está lá embaixo, nem quem está lá em cima pode dizer, eu estou mais perto de Deus. Porque o pecado consegue afastar o homem de Deus.
Em resumo de palavras, Deus fica inacessível àqueles que praticam a iniquidade. Nenhum de nós, nenhum deles, ninguém pode se achegar a Deus pela sua própria força, pela sua própria capacidade. Abacuque capítulo 1, versículo 13, lá está escrito: Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Ele é puro de olhos. Quantos pecados foram suficientes, irmãos, para Deus expulsar Adão e Eva do paraíso? 3, 5, 2, apenas um: a desobediência. Tratando-se da raça humana, não existe solução. Não podemos nos salvar. O homem cria remédios para a maioria dos males. O homem, ele consegue criar auxílio para as doenças que ele tem, mas ele não consegue remediar o pecado. O homem não consegue remediar os seus maus pensamentos. Somente Deus pode mudar a mente e o coração do homem, mas ninguém pode fazer isso. Deus, Ele quer que pessoas se arrependam e creiam no Evangelho. Olhem para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe qual é a nossa esperança? E agora eu quero pedir para colocar o texto que eu quero falar muito rapidamente. Capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 21. Sabe qual é a nossa esperança? A nossa esperança é o que está em Jonas, capítulo 2, versículo 9. Lá está escrito que a salvação vem do Senhor. Romanos, capítulo 3, versículo 21, por favor. A salvação vem do Senhor. A salvação não vem de nós. Por que eu falei até agora sobre o pecado? Por que até agora eu falei sobre o quão o pecado é prejudicial para a raça humana? Porque somente algo mais poderoso do que o pecado poderia nos fazer a chegarmos a Deus novamente. Somente algo mais forte que pode apagar o pecado pode fazer eu e você, pessoas pecadoras, nos achegarmos a Deus de novo. Porque caso contrário, não tem como nos achegarmos a Deus. Olha o que o texto vai dizer, Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunha pela lei e testemunhada pela lei e pelos profetas. 22. E a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue. Mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele a sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, sendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, o fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O que o texto está dizendo? O pecado é terrível. O que Paulo está escrevendo nessa perícope pequena, o pecado é terrível. O pecado é destruidor. O pecado atingiu a todos. Mas Deus, pela sua infinita graça, enviou Jesus. E Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus é como a tampa da arca que recebia o sangue do animal puro em benefício do pecador. O assunto maior aqui não é o poder do pecado, mas o poder remidor do sangue precioso de Jesus.
Nós estamos estudando na EBD o livro de Ruth. E no livro de Ruth aparece a palavra remidor, a palavra remissão. Mas a palavra remissão de Ruth é com C cedilha, que aponta para algo judicial. Remissão de um terreno, remissão de alguma coisa nesse tipo. Mas a remissão de Jesus é uma remissão com 2 S. Remissão pelo pecado. Remissão pela dívida espiritual que o homem tem com Deus. A dívida que você tem, eu tenho, não é com o diabo. A dívida do pecado é com o próprio Deus. O homem não pecou contra o diabo, ele pecou contra Deus. Então Jesus paga essa dívida por nós. Ele é a propiciação por todos aqueles que creem. O assunto maior é o poder remidor de Jesus. Forte não é quem faz, irmãos. Forte é aquele que desfaz. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus desfaz o poder da morte e do inferno. Através do sacrifício de Jesus, ele desfaz o poder do pecado. Porque embora nós morramos aqui, mas com ele viveremos eternamente. E um dia o seu corpo será transformado. Seja no estado em que ele estiver, Deus vai chamar, Jesus vai dizer, vem, e o corpo vai ter que vir também. Nossos corpos também serão transformados. Forte não é quem faz, forte é aquele que desfaz. Romanos capítulo 11, versículo 32. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de com todos fazer misericórdia. Essa é a melhor tradução. Fazer misericórdia. A misericórdia de Deus é algo que Ele faz em nós. O que é misericórdia? Uma das traduções mais usáveis da palavra misericórdia é quando Ele não pune eu como eu merecia ser punido. É quando Ele olha para mim e fala, olha, você merece, Marcelo, o fogo eterno. Mas quando eu olho para você, eu vejo a cruz. Quando eu olho para você, eu vejo meu filho lá. Ah, Marcelo, pode vir, Marcelo. Entra para as moradas preparadas para você. Entra para a morada que eu preparei para você, para mim e para você, sentado aí nesse banco, ouvindo essa palavra. A justificação em Cristo é o milagre da cruz. Ao reconhecer o nosso pecado e o sacrifício perfeito de Jesus, Ele vai nos fazer entender superficialmente a grandeza desse favor. Eu quero aqui dividir esse favor em alguns tópicos. O primeiro, a justificação é a manifestação da justiça divina. Você lembra do sermão desde o começo? Todos pecaram, ninguém merece, todos carecem da glória de Deus, não tem saída para ninguém, está todo mundo indo. Se não há justificação, se através do sacrifício de Jesus Ele não nos faz inocentes, não tem esperança. Só que a justificação é uma demonstração do juízo divino. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se vocês confessarem os seus pecados, Deus é fiel e misericordioso. É isso que está escrito? Não. Se você confessar, Deus é fiel e benigno. É isso que está escrito? Não. Deus é fiel e justo. Por que Ele é justo? Porque Ele olha para a cruz. Ele diz, foi pago. O preço foi pago. Eu sei que o Marcelo não merece. Eu sei que o Josias não merece. Mas o preço foi pago.
O preço foi pago. Juridicamente, o único que pode tomar o lugar do prisioneiro é aquele que condena, irmãos. O único que pode dizer eu vou pagar o preço dele é o juiz que condena. Jesus tomou o nosso lugar porque ele era o único que podia nos condenar. Aquele que não tem pecado, Romanos 8, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O único que podia tirar a pedra era Jesus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A segunda coisa é que a justificação só é possível porque em Jesus a lei foi cumprida. E aqui eu gostaria da sua atenção, porque aqui eu acho interessante falar sobre isso. Há uma distinção entre obediência da lei e cumprimento da lei. Eu obedeço a Deus, a lei, quando eu ando na velocidade permitida. Eu obedeço a lei quando eu ando de maneira correta na sociedade. Mas quando eu desobedeço a lei deve ser cumprida. Como a lei é cumprida quando eu não obedeço um pardal de trânsito? Vocês sabem como a lei é cumprida? Vai chegar o que na sua casa? Uma multa? Ah, entendi. Então o cumprimento da lei é a punição da lei. Então quer dizer que em Jesus toda a lei se cumpriu. Então quer dizer que Jesus foi obediente à lei, e não somente obediente à lei, mas por causa do amor a nós, toda a lei se cumpriu nele. Então é por isso que ele se fez maldição por nós. É por isso que ele foi pendurado no Calvário. É por isso que ele se entregou, para que nele se cumprisse toda a lei. Para que toda a lei nele fosse cumprida. Não tem como o diabo te acusar por causa disso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É por isso que ele não pode te acusar, porque Jesus cumpriu toda a lei. Em Jesus os pregos foram na mão. De quem era aquele prego, meu irmão? Era meu, era seu, era nosso. Se cumpriu nele. De quem era aquela cruz de espinhos, aquela coroa de espinhos? Era seu, era meu, mas estava nele. Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas transgressões, as nossas dores, as nossas enfermidades. Tudo estava sobre os seus ombros. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir eles, eu vim para cumprir. A lei comprova a inabilidade do homem em agradar a Deus. Em Cristo Jesus, a lei se cumpriu no Calvário. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Romanos 10, versículo 4. Lá está escrito: Cristo é o fim da lei, para que todo aquele que crê seja justificado. Gálatas 3, versículo 24 e 25. Assim a lei foi ao nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, a lei. Hebreus 10, versículo 8 ao 10. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste. Embora estes fossem oferecidos conforme a lei, então acrescentou: aqui estou. Eu vim para fazer a tua vontade.
Assim ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento desta vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Então acrescentou: eis que venho para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Nele se cumpriu todas as coisas. Ele obedeceu a lei em tudo, porque se ele não obedecesse a lei, significava dizer que ele pecou, e ele não pecou. Ele cumpriu toda a lei. A justificação é declarada por Jesus na cruz. Jesus na cruz disse uma palavra. A palavra é tetelestai. Tetelestai é está consumado. Está pago, Deus. Pai, está pago. Está feito. A cédula que era contra nós, a Bíblia diz em Colossenses 2, versículo 13 e 14, a cédula que era contra nós, ele cravou na cruz. O que era contra nós, ele cravou na cruz. Qual é a minha intenção com essa pregação? Primeiro é mostrar que o pecado é grave. Ninguém aqui dá para dizer que o pecado não é grave. Primeira coisa, o pecado é grave. A segunda coisa é mostrar que por causa do pecado todos os homens estão condenados. Mas a terceira, e tão importante quanto, é mostrar que a obra de Cristo tem mais poder do que o pecado. Se eu e você confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel para perdoar. Gostaria de pedir para você ficar de pé, muito rapidamente, desculpa pelo horário. E eu quero louvar a Deus com uma canção conhecida, antiga. Não tão antiga quanto que alguns irmãos cantam aqui. Mas eu acho que essa canção ela é apropriada para essa noite. Você que souber cantar, cante junto comigo. Em nome de Jesus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota
brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós reconhecemos, Pai, o grande sacrifício do Senhor na cruz. Também reconhecemos, Senhor amado, que nossos pecados, ó Pai querido, são terríveis perante o Senhor. Reconhecemos, Pai Santo e Poderoso, que se não fosse o Teu sacrifício na cruz, nós não teríamos nenhum tipo, ó Pai, de esperança. Mas o Senhor nos comprou de volta para Si. O Senhor nos comprou de volta para o Senhor, ó Deus. O Senhor nos pegou com mão forte, tirou nossos pés do lodo e colocou nossos pés sobre a rocha, Deus. Ó Pai Santo e Poderoso, nós reconhecemos, ó Deus, que não há condenação sobre nós, porque o Senhor tirou sobre de nós essa condenação, ó Deus. O Senhor tomou sobre si. Ó Deus, isso não nos dá liberdade de pecar, não, Senhor, mas nos faz ter ainda mais temor e não pecar contra Ti. Escondi a Tua palavra em meu coração para não pecar contra Ti, ó Deus. Ó Deus, guarda os nossos olhos, guarda a nossa boca, Senhor, guarda a nossa mente, Senhor, guarda o nosso coração, pois reconhecemos que o fardo do pecado era pesado demais. Reconhecemos, Senhor amado, que onde o pecado nos levava era algo difícil demais. O Senhor tirou de nós esse fardo, tirou dos nossos ombros essa culpa. O Senhor tomou sobre si, se fez maldição por nós, Senhor. Que nós venhamos a entender, ó Pai querido, a necessidade de sermos cada vez mais e mais gratos a Ti, fiéis a Ti, ó Deus, por tão grande salvação, por tão grande salvação. Luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, vermelho como o carmesim, somente Ele tem poder de transformar os pecados em mais branco que a pura lã, em mais branco do que a neve. Obrigado, Jesus, pela justificação que somente o Senhor pode proporcionar ao homem. Glória a Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar.